e contratação de obras públicas. A palavra é sua por 20 minutos. 20 minutos. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo deputado Carlos Marum, dessa egrégia comissão, e na pessoa de Vossa Excelência eu cumprimento os demais integrantes da mesa, porque... Não, acho que está ótimo aqui. O tempo é curto, os temas são bastante polêmicos e sensíveis, e a ideia é realmente que a gente possa usá-lo da melhor forma. Queria pedir para a operadora já passar para o slide 3, onde está escrito ali o objetivo. Isso, pode dar mais um enter. Aí, ótimo, obrigado. A ideia dessa exposição, obviamente, em 20 minutos é impossível se falar sobre o RDC como um todo. Então nós destacamos o que nos parece o ponto mais sensível à luz da compreensão da CEBIC dentro do RDC, para que a gente possa fazer uma reflexão e uma crítica pontual, não obviamente aos operadores, mas sim à forma de operação e à forma da confecção legislativa, e auxiliar para a evolução desse modelo. Se a senhora puder passar para o próximo slide. Bem, o modelo do RDC inaugura a figura que o Dr. Tarcísio já pontuou com bastante precisão, da contratação integrada, que para além, né, da execução completa, pronta e acabada do empreendimento da obra, repassa para o parceiro privado a responsabilidade da elaboração dos projetos pelos quais vão ser executados essa obra, né? E eu trouxe ali rapidamente a definição legal do conteúdo dessa legislação. Eu não vou cansar os senhores com essa leitura. Peço para o operador. Ótimo. Perfeito. Bem, as razões da concepção são, ao que nos parecem, as seguintes, né? Os problemas na execução dos projetos. Isso realmente é uma realidade nacional. Nós temos projetos mal concebidos, projetos que não têm uma correlação com a realidade local. Quem se lembra daquela modelagem, e óbvio, o problema aqui não é da conceituação da lei, mas é da sua execução, onde a lei permite a lei 8666, obviamente, permite a padronização de projetos. Então, posso me valer de um único projeto que foi realizado para um município no Paraná, onde é a minha terra natal, e utilizá-lo em São Paulo, em Mato Grosso, no Piauí e assim por diante, para que a gente possa ter, através dessa idealização, um ganho de escala, um ganho de eficiência. Acontece que esses projetos acabam não respeitando as realidades locais, e um projeto que é perfeitamente adequado para uma situação é perfeitamente inadequado para outra. Então, esse é um exemplo de defeitos de projetos que começaram a inspirar o legislador a pensar em uma alternativa para que esse defeito não acontecesse, para que as contratações, a execução desses contratos administrativos pudesse fluir sem defeitos de projeto, né? O prejuízo do encerramento das obras, isso o Dr. Tarcísio pontuou com muita qualidade. Nós temos um problema grande na execução dos projetos. É difícil, eu também convivi já há muito tempo com a execução de contratos administrativos, e numa série de ocasiões, praticamente em 99%, nós temos em algum momento um embate entre a administração pública e o particular anotando que há um problema no projeto, a administração pública dizendo que há uma deficiência na execução do contrato, e esse embate entre particular e administração pública acaba sendo nocivo para o próprio interesse público, que vê a conclusão daquela obra adiada ou às vezes não concluída por um embate acerca do conteúdo do projeto, seja ele básico ou seja ele executivo. E aí a contratação integrada surgiu com a seguinte conclusão: vamos repassar o ônus da execução e da criação do projeto básico e do projeto executivo para o particular, e vamos encerrar essa discussão. Porque se o particular tem o ônus do projeto, nós temos uma consequência lógica. Seja problema de projeto, seja problema de execução, a responsabilidade é do particular. Junto com isso, outros dois motivadores: a agilidade na execução do objeto pretendido. Ou seja, se imaginou que, somando numa única licitação a execução do projeto ou dos projetos, às vezes a gente fala em 2, a gente fala em 10 projetos,
com a execução do escopo do objeto da contratação, nós teríamos uma agilidade, teríamos uma e não duas licitações, isso ganharia em tempo, e o Dr. Tarcísio, quando falou da inversão de fases, falou da dificuldade que é uma licitação, né, o recurso dos particulares, eventualmente esses temas vão sendo levados à apreciação do próprio Poder Judiciário, das instâncias de controle, tribunais de contas estaduais e da União, por exemplo. Isso tudo faz com que o tempo para a contratação do projeto e depois da execução desse projeto acabe se alongando, né? E como eu disse anteriormente, a transferência dos riscos do projeto para o particular. A partir do momento que o particular tem a responsabilidade pela execução do projeto, salvo excepcionalidades, será ele quem vai responder por esse vício. Isso serviria como uma espécie de estímulo para que ele realizasse projetos melhores, né? O que nos parece, e peço para a operadora passar para o próximo slide, obrigado, é que a pretensão do legislador foi digna de louros, né? A ideia de tentar melhorar essa problemática, sem dúvida, é uma ideia bastante interessante e que merece incentivo, só que a solução nos parece que pecou pela base. E aqui começamos a nossa crítica pontual ao regime do RDC, especificamente a questão da contratação integrada, porque vemos que em situações ressalvadas, situações bastante excepcionais, esse regime não deve ser utilizado para obras de serviço de engenharia. E o ponto começa a partir da indefinição do objeto licitado. Os senhores imaginem quando a administração pública tem a intenção de construir um prédio, uma escola, um estádio, e chama, né, os interessados para que, com noções muito simples a respeito desse projeto, criem as suas propostas. Na cabeça da empreiteira 1, esse projeto tem que ser executado, tem que ser criado e executado de uma forma A. Na cabeça da empreiteira 2, ele tem que ser executado de uma forma B e assim por diante. O que nós temos? Empresas diferentes apresentando soluções e propostas para objetos diferentes. Isso, no nosso sentir, sempre pedindo vênia para quem tem pensamento contrário, nos parece que viola um princípio natural da licitação pública, que é o princípio do julgamento objetivo. Eu não tenho como utilizar dois pesos e duas medidas. Eu não posso dizer que a proposta da empresa A é melhor ou mais vantajosa para a administração pública do que da empresa B, se elas estão ofertando objetos diferentes, né? Esse defeito nos parece que, ressalvadas situações muitíssimo excepcionais, né, eu vou falar um pouco disso mais para frente, torna a utilização da contratação integrada como uma decisão ilegal e praticamente insuperável, né, porque você coloca elementos, quem tem mais informações eventualmente consegue se aproximar mais da administração pública, e esse é um espaço que nós acreditamos que não deva ser incentivado. A dificuldade na formação e na formatação do preço nos parece também um outro elemento que não orienta a utilização da contratação integrada. Ou seja, com a ausência do projeto básico, né, e com a falta de sinergia positiva, existem sinergias positivas e negativas, né, entre a administração pública e particular, mas eu quero falar da sinergia positiva, obviamente, onde o particular não tem acesso ao orçamento público, ela é bastante prejudicial porque dificulta a precificação. Ou seja, eu não sei qual é o limite orçamentário da administração pública e eu não sei qual é o limite em relação ao ponto 2 que eu coloco nos slides, a definição dos seus quantitativos. Porque eu posso ter elementos de construção através de alvenaria ou de concreto armado, com medições que podem ser executadas de uma determinada forma no Paraná e de outra no estado de São Paulo, e a partir do momento que eu começo a falhar nesses elementos quantitativos, que tem que ser minimamente explicitados, para que eu consiga fazer uma proposta adequada, compatível com a pretensão da administração pública, começam a falhar. E a partir do momento que eles começam a falhar, a gente tem dois riscos. Primeiro, o da administração não receber aquilo que ela pretende, né? Porque ela tem lá um projeto arquitetônico, mas aquilo não nos parece, suficiente para a orientação do interesse público propriamente dito.
o melhor preço, a melhor tecnologia, né, a junção dos elementos que formam uma proposta mais vantajosa. E, de um outro lado, permite ao particular começar a apresentar soluções que talvez tenham um alinhamento com o preço, que a administração está disposta a pagar, mas não tem um alinhamento com o interesse público. Um prédio, né, uma instituição, uma construção que não atende à necessidade pública porque a administração pública achava que tinha dinheiro suficiente para aquela obra, mas como ela não tem um projeto, quando da execução ela chega à conclusão de que ela não vai conseguir levar aquilo que ela licitou. Isso nos parece, né, que viola o princípio da isonomia, como eu disse, né, identificação de vários objetos por vários participantes, viola o princípio do julgamento objetivo, né, nós não temos elementos suficientes para eleger a proposta mais vantajosa, porque elas partem de premissas completamente diferentes, e viola um princípio que nos parece fundamental nas licitações, que é o princípio da integração através do parcelamento do objeto. É uma lógica posta, e aqui todos os louros ao professor Ponte, que diz o seguinte: nós temos que abrir ao máximo a participação na licitação pública para todos aqueles que têm condição de atender ao interesse público. Pois bem, se nós juntarmos tudo isso num único projeto, ele vai ficar caro, e aquela empresa de pequeno ou empresa de médio porte não vai ter condição financeira de honrar com aqueles compromissos. Então ela deixa de participar da licitação. Quando ela deixa de participar da licitação, nós estamos diminuindo a competição. E aí vem essa lógica conceitual que diz o seguinte: vamos parcelar o objeto da licitação no maior número de itens possíveis, porque eu consigo atrair mais pessoas para participar de cada um desses itens, e eu começo a incentivar a competição, e com o incentivo da competição eu posso atender o interesse público, não só de ganhar o objeto que está sendo pretendido, mas o interesse público no desenvolvimento, né? Maior número de empresas atendendo a necessidade pública ou buscando atender a necessidade pública é um dos princípios ou uma das formas que embasam o famoso princípio da universalidade da licitação. O interesse público está em que o maior, ou está dentro do interesse público, a ideia de que o maior número de licitantes possíveis participem da disputa daquele preço, não só para que ele baixe, mas porque, para que a gente tenha uma competitividade com níveis ótimos ou excelentes em se tratando do número de concorrentes. E, obviamente, com menor for o objeto, maior é o número de pessoas que vão ter condição de executá-lo. Esses pontos são dificuldades que nós compreendemos quase insuperáveis. Nós vemos que em situações pontualíssimas, como eu já disse, há a possibilidade da utilização da contratação integrada, mas eu descartaria 99,9%. E sei que o professor Ponte vai me condenar já no 0,01, né? Mas, enfim, eu não estou entrando, e vou entrar a partir dos próximos slides, na prática da utilização da contratação integrada, e reforço os nossos pedidos de vênia, nenhum apontamento quanto às pessoas que se valeram do regime do FDC, mas sim quanto à utilização como instituto para o atingimento do interesse público. Então, pelos preceitos conceituais da contratação integrada, nos parece que ela praticamente morre na praia. Eu vou pedir para a nossa colega passar para o próximo slide. Muito obrigado. Mas nos parece que ela tem problemas na prática. Tá? Eu coloquei embaixo um link de um estudo que foi feito pelo Sindicato dos Arquitetos e dos Engenheiros, que faz algumas anotações de que aquelas premissas que nós olhamos lá atrás, nos primeiros slides, de que a contratação integrada serviria como um modal para trazer mais eficiência para as contratações públicas, começam a cair por terra, né? Nós não temos aqui motivos para duvidar, embora eu não tenha participado ativamente desse estudo, ele está disponível na internet, em tese nós não temos motivos aqui para duvidar deles. E o primeiro ponto que mostra a ineficiência desse modelo, se utilizado de forma desarrazoada, é o aumento do número das contratações fracassadas, das licitações fracassadas, melhor dizendo. Licitação fracassada é aquela licitação onde, às vezes, os particulares aparecem no certame, né, mas eles não conseguem apresentar-se
de forma suficiente para serem contratados. Não têm condições de habilitação, seja ela técnica, econômica ou até de regularidade fiscal, apresentam propostas dissociadas do interesse público. Então, os números do Sinaenco são os seguintes. Nos outros regimes de contratação, empreitada por preço global, unitário e a tarefa, 31,1% das licitações foram fracassadas. No modelo da contratação integrada, 40,5%. Ou seja, é uma decorrência lógica, né? Amplia-se o objeto, amplia-se a dificuldade de ofertar para a administração pública, o resultado das licitações tende a ser menos favorável ao interesse público. O segundo ponto é a diminuição do desconto obtido. Nas contratações pelos regimes tradicionais, os descontos têm sido em média de 12,4% e nas contratações integradas de 5,8%. Isso também nos parece uma decorrência lógica. A falta de elementos aumenta o risco, né, do particular em executar aquele objeto. Se ele aumenta o risco, diminui a margem de desconto que ele tem para dar. Ele vai tentar se precaver mais porque ele tem um objeto incerto pela frente. E aí nós temos o reflexo no valor do desconto, né? E aqui o terceiro item é o aumento do prazo da contratação. O tempo de contratação pelos outros regimes de empreitada, nas licitações comuns, é de 199 dias. E das licitações pelo regime da contratação integrada, 252 dias. Né? Então, esses números, obviamente, eu coloquei o link onde os senhores podem acessar o conteúdo desse estudo completo. Esse número do aumento da contratação parece que é mostra a contramão da contratação integrada, a sua principal bandeira, a agilidade. Né? Vamos agilizar ou uma das suas principais bandeiras, né? Vamos agilizar a contratação. E nos parece, me permitam por gentileza um apontamento diferenciado. Antes de nós pensarmos em agilidade, nos parece importante nós pensarmos em planejamento. Essa pressa de tentar contratar rápido significa que em algum momento essa contratação não foi planejada. Se nós temos um planejamento eficiente, nós podemos dispor sim de 250, de 300, de 400 dias, porque algumas obras impõem que nós nos utilizemos de todo esse tempo para eleger o principal contratado. Né? Então, agilidade por si só não é uma modelagem, um modal de eficiência para a administração pública. Por gentileza, o próximo slide. Bem, o RDC tem um conceito que me parece interessante. Ele diz o seguinte: nós não vamos utilizar a contratação integrada para qualquer espécie de contratação. Vamos destacar aquelas contratações singulares, diferenciadas, excepcionais, em que a administração pública está envolvida, para fazer com que os ganhos de eficiência que nós planejamos por meio da contratação integrada sejam efetivamente aplicados. E ele apresenta 3. Esses são os incisos do artigo 9º. Tá? Inovação, quando o objeto estiver inserido dentro do objeto do contrato, uma inovação de tecnologia ou inovação técnica, a possibilidade de execução com diferentes metodologias e a possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado, nós podemos utilizar do RDC. O que significa? A gente está fora do usual. Olha, aqui o objeto não está dentro do dia a dia da entidade licitante. Então, vamos fazer aqui a utilização da contratação integrada, e pode ser que o projetista tenha mais dificuldade em realizar esse projeto, porque ele não tem o domínio do mercado, se a gente colocar na licitação. Ele pode ser executado por um projeto A ou por um projeto B, então não quero deixar essa situação na mão do projetista, vou deixar para o próprio executor. Enfim, alguns exemplos para os senhores compreenderem como isso deveria acontecer na prática. Eu vou pedir para a nossa colega passar para o próximo slide, para mostrar 4 objetos de licitação executados pelo DENIT, onde nos parece, com a devida vênia, obviamente, que houve um desvirtuamento da utilização do objeto. Instalações portuárias públicas de pequeno porte, obras de restauração da pista existente, de adequação de capacidade, melhoria de segurança com eliminação de pontos críticos. Nos parece, e eu peço redobrada vênia novamente para falar sobre esse tema, que o DENIT já muito executou objetos similares, ou até mais complexos, pelo regime da contratação comum. Né? Nós não conseguimos identificar no objeto do edital de licitação
a razão pela qual o DENIT compreendeu que essas duas licitações, e pode passar para o próximo slide, por gentileza, e essas outras duas que eu apresento para os senhores na sequência, se enquadrariam numa daquelas 3 hipóteses excepcionais, e aí o direito nos diz que a hipótese excepcional tem que ser interpretada de forma restritiva, como haveria o enquadramento desses objetos dentro dos itens da lei de licitação. O senhor me permite mais 30 segundos? Eu estou vendo que faltam 10 segundos, mas... E aqui eu apresento para os senhores só algumas sugestões. As primeiras, né, e vão um pouco na contramão do que o colega Tarcísio falou, a adoção da modalidade do concurso e do tipo técnica e preço para elaboração de projetos. Vamos investir mais nos projetos básicos e executivos, contratá-los com maior qualidade, com aquele planejamento que eu falei para os senhores lá atrás, para que nós tenhamos projetos melhores. A deficiência do projeto pode ser tanto no projeto dentro da contratação integrada quanto fora. Vale a pena investir no projeto porque nós vemos que os maiores problemas têm correlação com a discussão do conteúdo desse projeto. Já falei para os senhores exigência de adequações dos projetos às realidades do objeto. Né? Os senhores imaginem o seguinte, a gente está falando de uma lei que talvez tenha amplitude em todo o território nacional. Lá no estado do Paraná nós temos alguns municípios pequenos de 12, 15, 20 mil habitantes. Como é que os técnicos, se é que lá existem técnicos, vão ter condição de fazer análises a respeito da qualidade de projetos? Né? Nos parece que esse elemento é um elemento complicado, né? E que a gente pode repassar aí sim para o projetista, para que ele, olha, o senhor quer se valer da excelente ideia da padronização de projetos, tudo bem. Mas veja como esse projeto deve ser adequado às realidades locais. O terreno do Paraná, em Londrina, é diferente do de Curitiba, e é diferente no Rio de Janeiro, é diferente em Manaus. É importante que nós tenhamos essas referências como um incentivo qualitativo na elaboração de projetos. Falou-se em projeto básico e o repasse para o projeto executivo. Nos parece que, quanto mais detalhado for o projeto, e havendo sim a junção do projeto básico com o projeto executivo, mais elementos o particular vai ter no momento da execução para que ele execute. A gente brinca às vezes, olha, empresa de engenharia, empresa de execução serve para executar. Então, dê o objeto pronto e acabado para que ele possa executar. Menos deficiências, nos parece, que vão aparecer a partir do momento que nós tenhamos um projeto executivo suficientemente claro para que a administração pública possa controlar até o regime de qualidade e de eficiência do particular. E os 2 últimos pontos são as exigências de motivação expressa no edital de licitação quando da escolha do regime da contratação integrada. Como eu falei para os senhores, se nós pudéssemos fazer esse controle, porque o edital de licitação, o colega Tarcísio pontuou bem, ele é disponibilizado na internet. Mas geralmente essas motivações da escolha da modalidade, ou nesse caso do regime de empreitada, eles ficam só no processo. Ou seja, eu que estou lá em Curitiba para fiscalizar a motivação do DENIT, vou ter que vir até aqui. Né? Se essa motivação estiver incorporada dentro do caderno do edital de licitação, eu consigo fazer um controle maior, o Tribunal de Contas consegue fazer um controle maior, o Ministério Público, o Poder Judiciário e assim por diante. Nós podemos controlar melhor para permitir que, nas hipóteses raríssimas e excepcionais onde se cogite a contratação integrada, a gente possa fazer esse controle de forma imediata. Olhamos para o edital, olhamos para a motivação que nele consta, da razão pela qual houve a contratação integrada e chegamos à conclusão. Aqui realmente, que é uma usina nuclear com uma tecnologia que só o Japão dispõe, então a gente vê realmente a importância de uma contratação integrada. E a ampliação do prazo para apresentação das propostas no caso de contratação integrada. O mesmo prazo de 30 dias dado, onde se tem projeto básico e projeto executivo, é o prazo de 30 dias dado para a elaboração de uma proposta técnica que vai ter que levar em consideração todos os elementos futuros de projeto básico e projeto executivo para ser elaborada. Nos parece que falta aqui uma lógica que vai ser maléfica ao interesse público. Tá? Eu vou encerrar falando sobre... Então eu vou encerrar, presidente, só falando de forma muito objetiva. Nós somos contra a inversão de fases e a utilização de lances verbais num objeto tão complexo quanto as obras de serviço de engenharia. Eu agradeço a atenção dos senhores presidentes pela benevolência do tempo que tomei a mais dessa mesa e mais à frente, sem dúvida alguma, vamos ter a oportunidade de debater alguns desses temas. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, senhor Silvio Guide, consultor, que representou a CEBIC. Isso me envaidece muito e até me emociona bastante. Só um minutinho que eu estou na mesa, só um minutinho. O próximo agora é o doutor... Professor, então, Jacob. Foi o senhor que falou do segundo depois, né? Então é o Silvio. Obrigado, presidente. Mais uma vez também agradecendo a oportunidade. Em poucos momentos nós temos a chance de realmente debater o tema e de apresentar posições que são diametralmente opostas, mas que somadas permitem que Vossas Excelências tenham a possibilidade de ter elementos suficientes para a projeção de novas leis ou de adaptações da legislação atual com mais proficiência. Eu acho que de todos os temas que foram objeto de debate aqui, a gente focou muito na contratação integrada, e eu volto a dizer ao colega Tarcísio que é um expoente, e se tivéssemos mais Tarcísios na administração pública, sem dúvida alguma, talvez esse debate sequer fosse necessário, né? O tema da qualidade do gestor público talvez seja o ponto nodal, o ponto principal da evolução, só que a gente não consegue evoluir servidor público com alteração legislativa, né? Então, talvez um ponto importante nós vermos a necessidade da legislação legislativa, da necessidade da inovação legislativa à luz da nossa realidade. Tem um vídeo muito interessante, eu comentava com o professor Ponte antes do nosso evento, que é citado pelo professor Marçal Justem Filho para justificar o cuidado que nós devemos ter quando nós queremos importar lógicas, legislações e modelos estrangeiros, né? E ele mostra a história dos ingleses quando colonizaram uma ilha chamada Trobriand. Encontraram lá esportes muito assustadores do ponto de vista da dignidade humana. Então, corte de cabeça daquele que perdia uma disputa, né, do jogo deles, esportes muito violentos, né? E eles falaram, olha, vamos fazer uma adaptação desse tipo de esporte, porque eles precisam da atividade esportiva, mas vamos ensinar para eles o cricket. E durante muito tempo se investiu no cricket como um esporte que não tinha elementos violentos e permitia que aquela população daquela ilha se esquivasse dessa violência, dessa matança que acontecia por meio do esporte. E com o fim da colonização, os ingleses ficaram muito tempo fora da ilha, mas introduziram o cricket. E tempo depois, contam ali no vídeo, 75, 100, 150 anos depois, eles voltam para essa ilha para ver como é que estava o cricket. E o cricket tinha sido adaptado de uma forma muito esquisita, ajustando os valores daquela ilha, que eram da matança do perdedor, com os elementos práticos do cricket. Ou seja, a introdução daquele esporte por si só não fez com que se mudasse a cultura daquele povo, porque você não muda a cultura por meio de elementos legislativos ou elementos criativos. E nem de uma hora para outra, perfeitamente, deputado. Então, assim, eu acho que, e acho que o Tarcísio pontuou com bastante precisão isso, nós precisamos olhar para a realidade, né? E talvez alguns elementos legislativos que funcionem bem em outros estados, em outros países, não sirvam para nós nesse momento. Talvez um pouco de localização nossa, do momento da história do país, seja importante para a gente pensar se nós vamos aderir a alguns modelos que hoje são sucesso na Europa, que convive com esse modelo há 500 a 600 anos, de uma administração pública democrática e eficiente, né? Me parece que esse ponto é fundamental quando a gente olhar pela necessidade ou não de adesão de novos modelos. E um outro ponto que me pareceu... Mais um minuto, por favor. Obrigado, deputado. Muito fundamental é que hoje em dia eu aplaudo cada gestor público, cada mandatário pela coragem de assumir esse ônus. Porque o reflexo financeiro no patrimônio pessoal é absurdo. Mas é que nem esse jogo da ilha lá, o cara bota a cabeça prêmio. O cara bota a cabeça prêmio, exatamente. Então, assim, nós estamos hoje com essa pressão exagerada, o deputado pontuou muito bem, colocando improbidade no mesmo rol de igualdade da irregularidade, do despreparo,
né? E desincentivando bons gestores e boas empresas a se relacionarem. Então, o bom gestor já abre mão de participar do pleito eletivo, porque ele sabe que ele vai ter uma responsabilidade de arcar com o patrimônio pessoal, com todo o patrimônio do município, do Estado, ou seja lá o que for, porque ele vai responder pessoalmente se for condenado numa ação de improbidade ou se tiver suas contas desaprovadas no Tribunal de Contas. E o bom empresário também está fugindo das licitações públicas porque tem medo desse controle excessivo e me parece desproporcional. Agradeço mais uma vez, deputado, presidente Luiz Carlos Busato, em nome da CEBIC e também pessoalmente por essa oportunidade. Obrigado. Manda um abraço para o Zeca para nós. Pode deixar. Obrigado.